Muito boa tarde, meu nome é Paulo Velasco, criador, idealizador do Grupo Novo Hamburgo, que hoje conta com mais de 80 mil pessoas participando ativamente e que tem no seu escopo 10 administradores que trabalham voluntariamente em prol da comunidade. De onde surge a ideia do Grupo Novo Hamburgo? Em 2014, em janeiro, nós tínhamos uma situação interessante. Um prefeito que calava, não falava e não ouvia. Os buracos se multiplicavam na cidade, os fios pendurados aumentavam e tudo acontecia sem nós sabermos, por intermédio da nosso executivo, qual era o futuro, o que desejávamos e o que pretendíamos, pois não era passado um plano, qualquer que fosse, compreensível à sociedade. Diante disso, dentro desse quadro, nós, em poucos, nos reunimos e começamos a indagar, a perguntar, a questionar, a mandar protocolos, a informar o número 156 e tentar acessar a prefeitura das melhores formas possíveis. Com isso, o que aconteceu? A mobilização da sociedade começou a crescer espontaneamente, cada um agregando um amigo, um conhecido, e hoje nós chegamos a esse número interessante de 80 mil pessoas que se envolve pelo comum, pela sociedade. Lamentavelmente, ainda as pessoas pensam muito em si e pouco no coletivo. Então, as obras, que hoje pelo menos têm alguma informação, seguem existindo, mas as pessoas estão preocupadas com o seu mundo e com a sua casa, com o seu bairro, e esquecem que nós todos vivemos num coletivo. É uma tentativa de diálogo entre as pessoas, entre os órgãos executivo e legislativo e a sociedade em si, que não tinha um ponto onde todos pudessem dizer o seu desconforto com aquilo que os afligia. Então assim surge o Grupo Novo Hamburgo com um desafio tremendo de se fazer ouvir perante os três poderes constituídos, incluso o judiciário. Tivemos alguns problemas, como sempre acontece, e tivemos muitas gratas surpresas. No início foi bem complicado, garanto. O executivo não reconhecia, mandou algumas pessoas do legislativo nos procurar para saber o que afinal, quem são essas pessoas, o que desejam, o que querem. São novos candidatos políticos, são novos candidatos a se fortalecer dentro da comunidade como lideranças, e não era nada disso. Apenas pessoas de bem que têm atividades comerciais, industriais, executivos, públicas, que se interessaram em administrar e começaram a procurar as demandas da sociedade num todo e trazer pessoas que por dentro que pudessem contribuir, ou até mesmo dar sugestões, novas ideias para que nós, como comunidade de Novo Hamburgo, nós, como cidade de Novo Hamburgo, pudéssemos avançar novamente, já que há muito tempo nós estávamos estagnados e durante 2 gestões no mínimo, simplesmente parece que nós andamos para trás. Esta era a percepção de todos da sociedade de Novo Hamburgo. Isso era dito nas ruas, nos bairros, porém passava desapercebido para aqueles que eles controlam o poder, principalmente no executivo, que fazia a revelia o que desejava e não dava satisfação a quem quer que fosse. Muitas promessas na mídia, muitas promessas de campanha, muitas promessas e muitas promessas e muitas promessas, e parávamos na promessa. Os romeiros fazem promessa e as cumprem para ter o seu pedido atendido. Uma delas foi que nós teríamos saneamento básico de 87%, só para recordar algumas, que hoje nós estamos nos pífios 4,5%, 4,6%. Isso pós 12 anos quase da primeira promessa. Isso não ficava claro para a sociedade porque era colocado em campanhas antes de eleições, promocionais, direcionadas, desenvolvidas e direcionadas principalmente aos candidatos que se apresentavam de partido A, B, C, D, E, F. Isso cansou, isso enjoou, isso causou desconforto, a cidade inteira não suportava mais. O que teve de bom nisso?
pelo menos, se nada acontece, todos estão sabendo e não pode negar. Nota-se nesse novo momento que o Legislativo se envolve diretamente com a comunidade. Nota-se que muitos dos vereadores atuais se preocupam diretamente com o que a sociedade pensa e com isso eles participam ativamente dentro do grupo, chamando e convocando os responsáveis do executivo, das secretarias, para explicar o porquê algo não acontece. Muitas das demandas aparecem primeiro no grupo, para depois chegarem aos legislativos ou ao executivo. Muitas coisas que ficaram no passado, esquecida, a memória coletiva não mais permite que isso aconteça. Então o objetivo principal do grupo, voltando à base da pergunta, foi um meio de comunicação, uma tentativa de meio de comunicação entre a sociedade diretamente e os seus gestores, sendo cobrado e também aplaudido quando necessário, da mesma intensidade. Existe problema de comunicações até hoje? Sim, claro que existe. Mas sabem que estão sendo olhados, sabem que estão sendo vistos, sabem que as fotografias estão lá, sabem que os relatos estão lá e toda a comunidade é ciente e sabedora de cada passo daquilo que acontece nos atuais dias. O que nós pretendemos com um grupo que se transforma, que cresce, que aumenta? A participação real da comunidade dentro das soluções que são necessárias. Porque nada mais justo do que aqueles que passam o dia a dia na rua, ou do seu bairro, ou do seu município todo, se unirem para a mudança das coisas que estão equivocadas. Fios de pendurado não são mais toleráveis, é absurdo. Buracos que se multiplicam, mas não existe verba. Engraçado, essa é uma pergunta constante, não existe verba. Nunca existe verba, mas antes de campanha existe verba para tudo e para todos, pois tudo é prometido e nada é cumprido. É isso que cansou. A saúde, a educação e a segurança são as coisas mais importantes que tem no município. E sempre vai ser questionado, estamos bem ou estamos mais ou menos bem? A comunicação com o legislativo hoje é muito fácil, a comunicação com o executivo é muito complicada, pelo menos para o entendimento geral da comunidade. Sabemos que é feito o possível para bem atender, mas o possível não está sendo suficiente. Não se nota dentro disto grandes transformações entre gestões passada e atual. Nota-se que todos envolvidos se preocupam muito com seus aparelhamentos, com as suas ligações, com seus coligados e esquecem muitas vezes o que realmente interessa à comunidade. A escola A, a rua B, o hospital. O que acontece? Então o objetivo maior do grupo é refrescar a memória de todos que estão sendo olhados, estão sendo fotografados pela comunidade. E isto resulta na frente em votos ou a falta deles. O Grupo Novo Hamburgo está para auxiliar a todos, sem envolvimento político qualquer, a não ser dizer a verdade do que acontece em nossas ruas, sejam positivas, sejam negativas. Estamos à disposição, como sempre estaremos, de tudo e de todos, pois por menor que seja a demanda, ela é importante para alguém. E isto parece que depois sentar numa cadeira é esquecido. Esse é o escopo básico do Grupo Novo Hamburgo, trabalhando para a cidade e levando as demandas aos legisladores e ao executivo. A sociedade é que se manifesta e não os administradores. Os administradores estão lá para controlar os excessos, apenas isso. Fiquem bem. Obrigado.